se você está chegando agora, se você já viu um outro vídeo agora há pouco, bem-vindo novamente. Um grande vestibular chegando. Exame discursivo da UERJ, estamos aqui em 2019 gravando esse vídeo com questões antigas. Eu vou gravar ainda um vídeo, vou colocar aqui no canal, sobre o contexto histórico da obra que é pedida esse ano, que é a obra Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Muita gente me pedindo, tá bom? Um abraço especial para a galera lá do curso pré-vestibular do 01 em Nova Iguaçu, que é onde eu trabalho. A galera pediu especialmente, professor, faz aí um contexto histórico, e aí eu vou fazer pra gente poder caminhar bem, e para vocês também que me conhecem só aqui no YouTube, valeu? Galera, questões hoje, o exame discursivo de 2016. Vamos fazer as 5 últimas questões, sempre faço assim, 5 primeiras, 5 últimas, para o vídeo não ficar tão grande. Lembrando que a UERJ tem um padrão. Se você ainda não entendeu o padrão da UERJ, você não está pronto para a prova. Para pensar. A UERJ tem um padrão. O padrão da UERJ é o seguinte: questões específicas, questões que sempre vêm com alguns dispositivos para te ajudar a elucidar o gabarito, como por exemplo, charge, uma pintura, uma fotografia, um texto, uma música, um poema. E a UERJ ela tem a característica de começar sempre a partir de idade moderna. Você encontra por aí também algumas provas da UERJ com um vestibular mais antigo, de 20, 25 anos atrás. Isso é muito tempo. Essa galera, a gente brinca que até já morreu a galera que fazia essa prova. Então a banca, a gente vai ver que ela tem uma proximidade muito maior nos últimos 10 anos. Então, se você tiver a oportunidade de olhar pelo menos os últimos 10 anos de prova, aqui a gente está fazendo uma revisão total desde o vestibular de 2012. A gente vai chegar até o vestibular do ano passado, que foi 2018, valeu? Canal aqui especializado também em História para a UERJ. Dessa vez, a galera que me acompanha aqui já sabe, dessa vez eu imprimi, porque estava difícil de enxergar. Então, melhor imprimir aqui, fica grandão, aí na época a gente vai ficando seguida. Galera, questão 5 do vestibular de 2016, ele foi feito ali no finalzinho de 2015. Bom, é a segunda fase do exame discursivo. Tem um gráfico, na verdade é uma tabela. Essa tabela mostra pra gente a malha ferroviária no Brasil e nos Estados Unidos. É um gráfico, é uma tabela comparativa. Tudo isso em quilômetros. Você vê que os Estados Unidos dão um banho na gente. Já em 1860, eles tinham 49 mil quilômetros de ferrovias e a gente tinha 216 quilômetros. Isso vai passando, isso ali só no finalzinho do século XIX, tá? Entre 1860 e 1890. Galera, vamos lá. Os dados sobre a malha ferroviária do Império do Brasil e dos Estados Unidos estão relacionados a importantes transformações ocorridas no século XIX. Cite um grupo social ou setor econômico que financiou a construção de ferrovias no Brasil nesse período. Apresente também 2 transformações econômicas, uma no Brasil e outra nos Estados Unidos, associadas aos ritmos das alterações nas malhas ferroviárias. Então, a questão quer 3 coisas. Ela quer que você cite um grupo social ou setor econômico que financiou a construção de ferrovias no Brasil e quer que você fale 2 transformações econômicas, uma no Brasil e uma nos Estados Unidos, associadas ao ritmo das alterações nas malhas ferroviárias. Galera, qual é o grupo social ou setor econômico que financia a construção de ferrovias no Brasil? Majoritariamente cafeicultores paulistas. Os grandes cafeicultores, essa galera que sabe que é necessário café para que a produção seja escoada até o litoral. Além disso, o setor econômico que participa fortemente são banqueiros ingleses, o capital inglês muito fortemente. De forma minoritária, a gente também tem a participação de traficantes e ex-traficantes de escravos. A gente sabe que a partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, muita gente perde o que tinha que fazer enquanto vida, que são esses traficantes de escravos. Então, o traficante de escravo ele ganhava a vida traficando pessoas, olha só. Então, ele começa a diversificar suas atividades a partir do momento em que ele não pode mais trazer pessoas de outro continente para o Brasil. E aí, alguns deles vão investir em aspectos industriais e alguns deles também acabam investindo nas ferrovias. Mas principalmente, majoritariamente, cafeicultores que precisam da ferrovia para escoar a produção. Valeu? Agora vamos lá.
duas transformações econômicas, uma no Brasil e outra nos Estados Unidos, associadas aos ritmos das alterações nas malhas ferroviárias. O Brasil tem uma grande transformação que é, por exemplo, o foco em São Paulo como grande ponto da nossa produção. Então a gente tem uma maior circulação de mercadorias, uma maior circulação de pessoas, a gente tem uma maior circulação, um maior escoamento do café em direção ao porto, principalmente o Porto de Santos. Nos Estados Unidos a gente tem uma marcha para o oeste cada vez mais forte, muito comum nos filmes de Velho Oeste, você vê lá a ferrovia participando, você tem um processo de consolidação do capitalismo, um processo de melhor circulação de mercadorias dentro do próprio país, de fortalecimento também do mercado interno nos Estados Unidos, ou seja, o trem, a ferrovia, ele serve para tudo. Foi uma baita de uma invenção e o Brasil, na verdade, até hoje sente falta da ferrovia como um meio de transporte efetivo aqui no nosso país. Infelizmente, a gente no momento, não foi nenhum erro histórico, talvez tenha sido um erro estratégico olhando o futuro, mas no momento que o Brasil investe em rodovias, era um momento que era possível se investir em ferrovias, né? Desde Vargas, passando pelo JK, isso a gente lembrar também ali o finalzinho da década de 20, como o Washington Luiz governar, era abrir estrada, sim, a gasolina cada vez mais, combustível a partir das primeiras perfurações e principalmente depois da consolidação da Petrobras, ele vai ser um combustível barato e a malha rodoviária ela vai ser pequena também, vai ser aos poucos expandida, só que isso acaba deixando uma marca num país que é muito dependente desse viés rodoviário. Isso você sabe, está lá nas aulas de geografia. Beleza, galera? Então foi a questão 5, vamos para a questão 6. Eu vou deixar o padrão de respostas para você dar uma olhada, lembrando que o padrão ele não é único. Você não precisa, professor, tem que colocar aqui só o padrão, tem que ser aqui, não precisa ser o padrão exatamente aí do que está no OESG. Há variações. Então vamos lá. Questão 6. A missa campal em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, tem uma missa, tem uma imagem, né? Você tem ali uma missa campal em homenagem à abolição da escravatura, que foi alguns dias antes. E 17 de maio de 1888 foi uma celebração de ação de graças pela libertação dos escravos no Brasil, decretada 4 dias antes, com a assinatura da Lei Áurea. A festividade contou com a presença da princesa Isabel, regente imperial do Brasil, e de seu marido, o conde D, príncipe consorte, que, no detalhe assinalado na foto, está ao lado da princesa. Cerca de 30 mil pessoas estiveram presentes. Galera, a abolição da escravatura do Brasil resultou de manifestações políticas e sociais que mobilizaram diferentes grupos, como ilustra a fotografia. Cite 2 grupos sociais diretamente envolvidos no movimento abolicionista. Identifique um grupo opositor a esse movimento e uma das razões para o seu posicionamento contrário. Então, 2 grupos sociais diretamente envolvidos no movimento abolicionista, galera. 2 grupos: militares republicanos, os próprios republicanos, parte das organizações religiosas, grandes intelectuais na nossa história, sim, Lima Barreto, Joaquim Nabuco, enfim, José do Patrocínio, grandes intelectuais. Quer saber também um grupo opositor a esse movimento e uma das razões para o seu posicionamento contrário. O grande grupo opositor a isso são os latifundiários donos de escravos, principalmente os localizados no Vale do Paraíba, na região entre Rio e São Paulo. Ali naquela região entre Rio e São Paulo, os cafeicultores dependiam muito da mão de obra escrava. Eles não queriam abrir mão. Está perguntando por que eles não queriam abrir mão? Qual era a razão para o posicionamento contrário? Eles não queriam abrir mão porque isso daria uma perda de dinheiro diretamente, porque a Lei Áurea, ela desde o primeiro momento, apesar dos debates em torno dela, ela não propõe indenização a esse senhor que perde o escravo. Isso é bem interessante. É a primeira lei até então na história do Brasil, leis ligadas à abolição, que não pensa em indenizar o senhor de escravos. Isso é maravilhoso. Então você tem a questão da indenização. O senhor de escravos ele fica muito preocupado com isso. Ele vai ter uma perda. Uma outra coisa também, eles diziam que poderiam prejudicar a sua produção, ou seja, prejudicar no montante a economia do império, a economia imperial.
Outra coisa interessante para essa galera é ir contra é a questão do status. Então, eles perderiam o status porque antes eles seriam grandes senhores de latifúndios e escravos. Ter um escravo era uma questão de status. Agora, sem escravo, eles perderiam esse status. Eles não queriam abrir mão, essa classe fajuta, não queria abrir mão da mão de obra escrava. E uma outra coisa também que é muito debatida e bem interessante, que se tu colocar lá escrito, o examinador vai à loucura, vai ser uma lágrima, ele vai ficar arrepiado. Se tu colocar assim, cara, durante todo o momento em que se pensa no fim da escravidão, existiam setores que eram inclusive favoráveis, latifundiários, favoráveis a esse fim da escravidão paulatino, ou seja, vagaroso. Aos poucos vamos acabando com a escravidão. Por que eles eram defensores desse término paulatino, desse término vagaroso? Porque, primeiro, eles acreditavam que o governo não poderia dar uma intervenção do jeito que se pensa pela Lei Áurea ali naquele sistema. Porque a partir do momento que o governo interfere nesse sistema, ele dá um status legal, ele dá um status de lei. E o escravo, com status, o ex-escravo agora com status de lei, que ele protege dizendo que ele não é mais escravo, isso dá um outro caráter. Um outro motivo interessante também é que esse cara, mesmo sendo favorável a uma paulatina ruptura com a escravidão, ele vai dizer que essa ruptura tem que ser feita por parte dele mesmo, do senhor dos escravos, porque dessa forma manteria-se o escravo ainda vinculado a ele de alguma forma, nem que seja por uma gratidão. Ou seja, a partir do momento em que o Brasil ele vota uma lei em que se diz que todos os escravos estão libertos a partir daquela data, é uma coisa muito complicada, inclusive na cabeça daqueles que pensavam em colocar fim na escravidão de forma vagarosa. Agora, aqueles que sempre lutaram de verdade contra a escravidão não vão nem se sentir isso. Eles vão de fato comemorar e comemorar bastante. A grande questão é que a Lei Áurea não consegue de forma alguma, eu já citei isso aqui em alguns livros, alguns vídeos, porque tem alguns livros, e esse debate é muito aberto entre os historiadores da historiografia, de que a gente tem que, na verdade, não comemorar a Lei Áurea, a gente tem que se envergonhar da Lei Áurea. O último país a acabar com a escravidão, ou uma lei que não integrou o negro, somente acabou com a escravidão e ele virou as costas. Então a Lei Áurea é um marco importante, mas ele não pode ser um símbolo. Um símbolo de verdade é um dia como hoje, aqui no Rio de Janeiro, feriado de Zumbi, em homenagem a Zumbi dos Palmares, o dia da consciência negra. Esse dia é muito mais importante. Professor, Zumbi tinha escravos, essa história é para outro momento, mas eu vou te falar. Tinha, mas a gente precisa de uma aula especial para falar sobre isso. Galera, entenderam aí? Questão 6, vamos nessa, fechou, vamos para 7. Questão 7, olha só quanto texto, cara. Texto demais, a UERJ adora colocar bastante texto. Professor, eu preciso ler o texto. É bom você ler o texto. Professor, eu tenho pouco tempo assim para fazer a prova. Não tem pouco tempo. Não é um tempo muito pequeno. Claro, você vai fazer redação, dependendo da disciplina que você for fazer, se tiver português ali, ou até mesmo matemática. A história, às vezes, é misturada com matemática ali, deixa muita gente doida. Dependendo, você pode ter um tempo a mais ou um tempo a menos. Mas o que eu te digo é não coloque nada no rascunho para depois passar limpo. Tente colocar já as respostas bem diretas. E se errar, faz um risquinho, avisa ali que errou com um risquinho e continua escrevendo. Vamos lá, questão 7. A Getúlio dirige de todo o coração um apelo supremo. Presidente da República, renuncia para salvar a República. Getúlio Vargas, deixa o poder para que o teu país, que é o nosso país, possa respirar nos dias de paz que os teus lhe roubaram. Sai do poder, Getúlio Vargas, se queres ainda merecer algum respeito como criatura humana. Olha que pesado. Já que perdeste o direito de ser acatado como chefe do governo. Esse discurso, essa fala escrita diretamente pelo Carlos Lacerda, ela vai ser proferida logo após os acontecimentos que vão vitimar o Carlos Lacerda lá com um tiro no pé, aquele tiro controverso. Será que ele se atirou, não se atirou? Enfim, o assassinato do Major Benvaz, onde o Getúlio é acusado de ter mandado assassinar o Carlos Lacerda, enfim.
ficou muito difícil para Getúlio. O Carlos Lacerda era um grande representante da UDN, tá bom? A União Democrática Nacional. Outro textinho. Pegou fogo o Carlos Lacerda, com sua cara de frango, no cenário político, querendo dançar tango, querendo com a Argentina sujar a carta de Jango. Agora dizem os golpistas, que são loucos nos extremos. Os eleitos não tomam posse. Muita bala nós teremos. Isso, caro leitor, é o que veremos. O outro texto. O ponto principal de nossa ação política consiste em manter a linha de oposição e acentuar o propósito de luta crescente contra as forças que há tantos anos dominam o poder, da corrupção administrativa e comprometendo as bases morais da vida política. Já parou para perceber que tudo quanto é oposição, na hora de criticar o governo, fala de corrupção, fala de moralidade, fala muitas vezes sobre reformar política e moralmente um país, como se isso fosse simples, como se existisse só uma moral, como se a moral não pudesse ser múltipla. Então isso é muito complexo. Vamos lá. Às vezes o que é moral para você pode não ser moral para mim, às vezes o que é natural para mim pode não ser natural para você. Isso é bem complexo. Vamos lá, galera. Nos documentos acima podem ser reconhecidos posicionamentos e atitudes que marcaram a atuação de lideranças da União Democrática Nacional, UDN, partido que existiu entre 45 e 65. A UDN ela apoia o golpe de 64 e é atingida fortemente por ele. A partir do bipartidarismo não pode existir mais a UDN. A partir desses documentos, indique duas características da atuação udenista em meio às disputas políticas e partidárias do período. Cite ainda uma iniciativa ou uma crise na qual o partido se envolveu. Que é, primeiro, duas características da atuação udenista. Primeiro, antigetulismo, antitrabalhismo, aspecto golpista, tentativa de, por várias vezes, subverter a ordem constitucional. Isso é constante dentro da UDN. A UDN tenta por várias vezes alcançar o poder, consegue através de uma aliança com um político chamado Jânio Quadros. Jânio Quadros chega e logo depois a UDN já rompe com ele, já fica boladão e ajuda inclusive o Jânio a sair. Cite ainda uma iniciativa ou uma crise na qual o partido se envolveu. Galera, a UDN se envolveu em vários acontecimentos durante os 20 anos que ela existiu, acontecimentos profundos na nossa história, desde a tentativa de depor Getúlio em 54, vai culminar com o suicídio dele, uma tentativa, a deposição do Jânio Quadros, a deposição do João Goulart também ali, o apoio ao golpe militar de 64, a tentativa também muito forte, contundente, de evitar o acesso do JK ao poder, né? É necessário lá aquele golpe preventivo, é o golpe para evitar o golpe, é o golpe preventivo do Teixeira Lott, isso também é importante a gente perceber. Enfim, a UDN está naquele aspecto ali considerado de direita, considerado ligado a esses aspectos mais golpistas naquele instante. Vamos lá, respondemos a questão 7, né? Muito fácil, muito simples. A UDN, pelo curto tempo que ela existe, 20 anos, ela participa de tanta coisa, fica até complicado citar só uma delas. Só uma, tá fácil, tá tranquilo. Vamos lá, questão 8, galera. Questão 8. De novo textos, vamos nessa. Meu país aumentará a ajuda ao Brasil para cooperar com o novo governo. As mudanças registradas no Brasil foram feitas de acordo com a Constituição. Os militares, os governadores de estados democráticos e os que apoiaram puseram fim a uma ameaça contra o sistema constitucional do Brasil. Derrubaram o presidente João Goulart para defender a Constituição. O Dan Husk, ele é um secretário dos Estados Unidos, né? Ele está falando isso em abril, no mês que ocorre o golpe, 64. Um outro texto ao lado, também de abril. Peço ao Congresso a condenação do movimento militar brasileiro. O terceiro mundo, um dos países que foram colonizados e lutam por sua grandeza, foi golpeado pela plutocracia mundial, o governo dos mais ricos e poderosos. Isso é sentido pelos mexicanos em sua própria carne. Isso aí já é um deputado mexicano desse mesmo mês falando outra coisa. Variadas foram as repercussões internacionais da deposição do presidente João Goulart em abril de 64. Como expressam os depoimentos citados. Galera, o golpe de 64 foi no dia 1º de abril. O professor não era 31 ele está sendo arranjado já na madrugada do dia 1º quando ele acontece.
Considerando a natureza do movimento que depois o presidente brasileiro, em 1964, identifica a principal diferença entre o posicionamento do secretário de Estado norte-americano e o do deputado mexicano. Um é contra e outro é a favor ao golpe. Claro. Em seguida, apresente um aspecto do contexto internacional da época que explique o posicionamento dos Estados Unidos. Professor, então quer dizer que por exemplo, o secretário de Estado norte-americano foi a favor do golpe? Sim. Enquanto o deputado mexicano, contra. Agora, em seguida, apresente um aspecto do contexto internacional da época que explique o posicionamento dos Estados Unidos. Galera, os Estados Unidos apoia profundamente, não só ideologicamente, mas com participação, colocando a mão na massa, inclusive, nesse golpe militar de 64. Esse golpe militar de 64, ele é um golpe, gente. Golpe é golpe, não podemos fugir disso. Ditadura é ditadura. Aqui na China, na Venezuela, em qualquer outro local, ditadura é ditadura. E foi uma ditadura sanguinária, matou muita gente, perseguiu muita gente. E não só aqueles que lutaram contra ela, é bem importante, porque a gente acha, tem muita gente que por aí divulga informações desse tipo, a ditadura só perseguiu pessoas que foram para a luta armada. Gente, não existiu isso. Não existiu só perseguir quem foi para a luta armada. Muitas pessoas, professores, breves intelectuais, religiosos em geral, deputados que nunca foram pensando numa guerrilha, foram perseguidos por esse regime de exceção que foi instaurado no Brasil. A ideia era que o golpe fosse passageiro, uma breve intervenção militar para que logo em seguida teríamos logo em seguida eleições. Não foi isso que aconteceu, É um dia que durou 21 anos. Galera, qual é o contexto internacional desse movimento, desse momento, desse golpe de 64? Guerra Fria. Guerra Fria. Matou. Qual é o grande outro ponto que a gente pode citar? Cuba. Cuba tinha acabado de dar um puta de um tapa na cara dos Estados Unidos. No beiço dos Estados Unidos, ali, os Estados Unidos estavam ali no quintal. Vou ali em Cuba, tranquilão. Para ter ideia, cara, Cuba é mais perto dos Estados Unidos para Cuba do que da minha casa, que mora na região metropolitana do Rio, para Cabo Frio, para a região dos Lagos, no Rio também. Pô, que isso, cara? É muito perto. E foi na cara deles um movimento que depois de ser nacionalista, vai passar a ser socialista com apoio soviético. Então, o medo, o temor norte-americano de que isso se espalhasse pela América Latina era muito grande. Então, claro, eles vão lá e participam dessa deposição do João Goulart. A questão 8 está resolvida, está fácil, está direto, não tem muito problema. Questão 9, galera. Imagem 1 e imagem 2. Na imagem 1, tem aí a África, uma África com animais, o destaque aí é para a fauna. Na imagem 2 é um destaque aí para as pessoas. Você tem uma multiplicidade étnica, uma diversidade cultural muito grande. Essa é a África de verdade. Por incrível que pareça, ainda tem gente que encara o nome África como se fosse uma coisa só. Você fala, fala um país aí pelo mundo, o cara fala África. Ele não quer falar da África do Sul, ele quer falar da África como um todo. Gente, a África não é um país, tá bom? A África não é um país. As maneiras de apresentar povos e territórios possuem variações históricas associadas às relações estabelecidas entre sociedades e culturas. Olha como a sociologia já beira essa questão. As imagens acima sobre o continente africano ilustram essas variações. A partir da comparação entre as imagens, identifica a principal diferença quanto a essas representações do continente africano. De que forma o continente africano é representado fora dele. Antes, você tinha representação como um espaço selvagem, o espaço dos animais, aquele espaço da savana, a galera vai para fazer safari. Agora na imagem 2 a representação é diferente. É de um povo que tem uma diversidade cultural muito grande, uma diversidade étnica muito grande, ou seja, é mais ligado ao seu povo, sua identidade importante. Em seguida, cite um processo histórico contemporâneo, ou seja, recente, não necessariamente de ontem, tá, gente? Contemporâneo, do século XX, contemporâneo, que explica a diferença de perspectiva entre a imagem 1 e a 2. Que processo está acontecendo ali que muda essa perspectiva? A descolonização,
a independência, né, da descolonização, mas mais seria falar a independência dos povos africanos, o fim do apartheid na África do Sul, isso é muito importante, o pan-africanismo, que foi o movimento de unificação, de união dos povos africanos em prol da liberdade, isso é muito importante também. Se tu quiser citar mais recentemente, Copa do Mundo de 2010, ou seja, os grandes eventos chegando para a África e mostrando uma outra cara para o mundo todo. Imagina o impacto que tem um evento como uma Copa do Mundo, transmitida para o mundo todo, sendo ali jogado na África. Isso é muito forte, é muito importante também. Tudo isso, todos esses processos históricos, todos esses acontecimentos históricos marcaram uma diferença entre aquela África selvagem e aquela África real. Beleza? Questão 10. Questão 10, dois textos grandes aí, um texto sobre a Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937, e um texto sobre Frozen. A grande sacada é o seguinte, a gente tem na Branca de Neve de 1937 uma mulher submissa, dependente, esperando o príncipe encantado, esperando felizes para sempre, eu preciso ser beijada para me libertar do mal, é um príncipe que vem me salvar. Já no Frozen, a mulher é a protagonista. Ela tem o quê? Sua autonomia. Ela foge àquela conduta tradicional das princesas. Isso é bem interessante, né? Ela tem um reconhecimento profissional, pessoal, ela comanda ali seu próprio reino, enfim. Não vou nem ler para a gente não perder, você já sabe. As abordagens das animações cinematográficas indicam mudanças na representação dos gêneros masculino e feminino e do papel da mulher nas sociedades ocidentais, tendo em vista transformações históricas e também a ocorrência de medidas de promoção da igualdade entre os gêneros nas últimas 8 décadas, nos últimos 80 anos. Ao comparar as análises feitas nos textos, aponta uma mudança na representação da condição feminina mostrada no filme Frozen. A mulher como protagonista, a mulher tendo êxito profissional, a mulher não dependendo de um príncipe para ser feliz. Olha só que maneiro, show, fantástico, direto, claro. Tá lá, tranquilo. Identifique ainda um direito ou uma lei conquistados pelas mulheres no Brasil a partir da década de 1930. Essa aqui é fácil demais. A partir de 1930, o que as mulheres conquistaram? Voto. Ah, professor, voto é muito clássico. Isso aí todo mundo sabe que a mulher conquista voto ali no governo Vargas. Mas o que a mulher conquista? Direito a utilizar anticoncepcional. Direito à compra de anticoncepcional. Isso também é importante, vai acontecer na década de 60. Uma outra coisa também, está pedindo a partir da década de 30, não é isso? A partir da década de 30. Nós temos a lei de divórcio em 1977, uma lei que garante um divórcio para a mulher. Isso é interessante também. Lei Maria da Penha, de 2006. 2006, a Lei Maria da Penha, se eu não me engano. Isso. 2006, o debate dela vem e em 2006 ela é, de fato, referida. Grande Lei Maria da Penha, grande destaque na proteção das mulheres. Na década de 80 ainda, a gente tem o direito das mulheres conseguirem uma delegacia própria para, isso se eu não me engano, em 85, 86, as mulheres conseguem o estabelecimento de uma delegacia própria para julgar seus crimes. Mais recentemente ainda a lei do feminicídio, olha só que interessante, também é muito bom esse debate. São conquistas importantes das mulheres, são conquistas que ficam aí. Se você é mulher, está vendo esse vídeo, cara, não deixe nunca de lutar. Tudo que você conquistou até hoje em plenos direitos de uma sociedade patriarcal como a nossa, veio de uma luta muito antiga de mulheres como você no passado. Então, isso é muito bacana. Show? Espero que você tenha entendido aí, gostado. Dá um like aí, dá uma curtida, compartilha com a galera. Vou continuar postando. No nosso próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre também outras questões. Aí vamos fazer o vestibular de 2017, depois de 2018, para você ficar preparado. Vou fazendo um vídeo, como eu falei para vocês, sobre o contexto histórico do livro Vidas Secas e dar algumas dicas do que eu acho que possa ser cobrado esse ano. Valeu? Tamo junto. Valeu, galera. Show!